Olá, queridos, e continuando a nossa série sobre abdominoplastia, hoje a gente vai falar sobre a cirurgia propriamente dita. Então, se você perdeu o primeiro vídeo sobre o pré-operatório da abdominoplastia, você volta lá, que está bem interessante, antes de você assistir esse. Mas hoje a gente vai falar, então, da cirurgia de abdominoplastia. Tá? O que a gente vai conversar hoje rapidamente é sobre os tipos de abdominoplastia, como é essa cirurgia, como são esses cortes, aonde é que são, tá? E alguns detalhes um pouco mais técnicos sobre a cirurgia, então para você ficar bem esclarecido sobre a abdominoplastia e se ela é para você e qual é para você. Basicamente, a gente vai ter 4 tipos de abdominoplastia. O primeiro é o mini abdômen. O segundo é a abdominoplastia convencional, a abdominoplastia clássica, tá? O terceiro é o abdômen em âncora e o quarto tipo é a abdominoplastia invertida. Então você já escutou sobre alguma dessas? A gente vai comentar daqui a pouco e eu vou mostrar aqui embaixo algumas figuras do que seria o exemplo de como seria a cicatriz dessas abdominoplastias. Primeira que a gente vai comentar é o mini abdômen. O mini abdômen, como o nome diz, ele é uma abdominoplastia reduzida em miniatura. Tá? O mini abdominoplastia, ela vai servir para aquelas pacientes que têm algum grau de flacidez, porém essa flacidez ela é muito pequena. Normalmente, o mini abdômen ele vai ter uma cicatriz na altura de onde é a cesárea, um pouco maior do que normalmente se faz ali aquela cesárea nos pacientes que tiveram filho. Tá? Então, a cicatriz da cesárea, o nome correto é cicatriz de Fanny Steele. Então, aqui a gente faz no mini abdômen uma cicatriz parecida com a Fanny Steele, só que um pouquinho mais estendida. O mini abdômen, ela então vai ser indicado para os pacientes que têm pouca flacidez, e ele é muito bem indicado quando a gente vai fazer uma lipoaspiração. Então, aquela paciente que já tem uma cicatriz de Fanny Steele, já tem uma cicatriz de uma cesárea, ou uma cicatriz ali naquela região por algum tipo de procedimento, você pode fazer o mini abdômen, que você vai melhorar então essa cicatriz, e além disso você vai tratar uma eventual flacidez que possa acontecer com a lipoaspiração dessa região. Então a gente faz uma boa lipo, e para essa lipoaspiração para uma pele que não é tão boa, que já tem algum grau de flacidez, a gente pode fazer uma pequena puxadinha da pele. O mini abdômen, ele vai tratar muito bem a flacidez abaixo do umbigo. Então, para aquelas pacientes que têm muita flacidez na parte superior do umbigo, o mini abdômen ele não é uma boa indicação. O segundo tipo de abdominoplastia é a abdominoplastia convencional. A abdominoplastia convencional, como o nome já diz, é aquela abdominoplastia que a gente é a abdominoplastia clássica, aquela que a gente vê que tem uma cicatriz grande, que ela vai pelo menos de um lado ao outro do quadril. Então, ela vem lá na cinturinha de um lado até o outro. Ela é muito extensa, porque ela vai tirar, a gente vai pegar toda a pele e gordura da região de baixo do umbigo até onde seria a cicatriz da cesárea, a gente vai tirar toda essa pele. E essa pele vai ser descartada, tá? Essa pele e gordura. E a paciente tem que ter uma flacidez maior para essa pele de lá de cima do umbigo chegar até lá embaixo. Uma dúvida constante que acontece na abdominoplastia convencional é o umbigo daquela paciente. 99% das vezes, quando a paciente não tem cicatriz ou não tem alterações no umbigo e que vai fazer uma abdominoplastia, o umbigo daquela paciente é o mesmo que ela sempre teve, é o umbigo que ela nasceu. O que a gente faz? A gente solta esse umbigo dessa pele que vai ser retirada e a gente puxa a pele por cima do umbigo e abre um buraquinho nessa pele puxada lá para baixo para o umbigo sair no mesmo lugar onde ele estava. Então, a gente normalmente não faz um umbigo novo, que isso é uma dúvida constante. O que vai diferenciar de um cirurgião para o outro, e aí é o que as pacientes às vezes veem resultados de outros cirurgiões, ou veem os resultados nas minhas pacientes, por exemplo, é o tipo de abertura na pele. Cada cirurgião tem a sua preferência, e isso vai levar a resultados de umbigos de formas diferentes. Não é feito um umbigo novo, o Dr. Matheus não faz um umbigo novo e os outros cirurgiões também não o fazem. O terceiro tipo de abdominoplastia é a abdominoplastia em âncora. Provavelmente vocês já devem ter escutado. A abdominoplastia em âncora, ela não é a mais comum, ela tem uma chance de ser indicada menor, mas hoje, com os pacientes com volumosas perdas de peso, principalmente os pacientes pós-bariátricos, onde a flacidez é muito grande, esses pacientes podem ter a indicação da abdominoplastia em âncora. Por que o nome âncora? Porque a gente vai ter aquela cicatriz no quadril, ali na altura da cesárea, da abdominoplastia convencional, extensa de um lado ao outro do quadril, e vamos ter uma cicatriz mediana. Então a imagem ficaria na forma de uma âncora, tá? Por quê? Porque além da puxada para baixo, a gente vai puxar para o meio, porém terá uma cicatriz na região mediana.
Tá? Então, por isso, ela é indicada para as grandes perdas ponderais. O resultado estético, por ter uma cicatriz mediana, ele já passa para o razoável. Então, por isso que a cicatriz em âncora não é indicada para todas as pacientes, e sim para aquelas pacientes que têm grandes perdas ponderais e têm flacidez. Algumas vezes pode ser indicadas para pacientes que têm cicatrizes já na região. E aí essa cicatriz ela pode ser melhorada, porque normalmente numa cicatriz que é feita mediana, sem ser cirurgia plástica, outros cirurgiões às vezes não têm os cuidados que o cirurgião plástico tomam para uma boa cicatrização. E aí você pode fazer a abdominoplastia e tratar também essa cicatriz mediana, essa cicatriz no meio do abdômen, melhorando o seu aspecto, levando uma aparência de abdominoplastia em âncora. Tá? Então, nesses casos, que não foi de perda ponderal, mas para corrigir uma cicatriz, pode ser feito para melhorar essa região. E por último, o quarto tipo de abdominoplastia é a abdominoplastia invertida. O que seria a abdominoplastia invertida? A abdominoplastia invertida pode ser naquela indicação para os pacientes que têm mais flacidez na parte de cima do umbigo. Essa flacidez ela não pode ser tão grande, ela não é tão grande, tá? Mas a retirada de pele vai ficar na base da mama e a pele é puxada para cima. Não pode fazer grandes retiradas, porque senão pode puxar a mama para baixo, tá? E perder ali a forma da mama, além de ter uma cicatriz na região central. Quando a gente vai indicar a abdominoplastia invertida? A abdominoplastia invertida ela é muito bem indicada para aquelas pacientes que vão fazer uma mamoplastia, redutora principalmente, onde já vai ter uma cicatriz grande na região da mama, e essa cicatriz teria a tendência de juntar, e a gente faria então uma puxadinha, uma retirada de pele também, fixando o abdômen um pouco mais alto. Tá? Então, essas são as indicações das abdominoplastias. Existe a associação de abdominoplastia com torsoplastia, alguns médicos usam o nome de abdominoplastia em 360. Não é uma cirurgia do meu repertório, mas é uma cirurgia que, além da retirada da abdominoplastia convencional, também se trata da região posterior, para uma flacidez de bumbum ou uma flacidez ali da região das costas. E uma pergunta que sempre me fazem na rede social é a questão do uso do dreno. Então vamos responder rapidamente. Algumas técnicas hoje permitem a gente não usar o dreno na abdominoplastia. Existem pontos de adesão. É uma técnica que eu uso, os pontos de adesão de Barude, onde a gente fixa a pele. O que acontece? O dreno ele serve para retirar o líquido acumulado no espaço entre a pele solta, tá? Que é essa pele que foi puxada. Então o dreno ele é um canudinho que vai ficar ali aspirando o líquido que vai ser produzido pelo organismo. Para esse líquido ser produzido, a gente precisa ter um espaço. O que acontece? Nessas técnicas mais modernas, os pontos de adesão de Barude, a gente dá uma série de pontos fixando novamente. Então não tem esse espaço para acumular o líquido. E então, esse líquido ele não é produzido ou é produzido em pequeníssimas quantidades que o próprio organismo consegue absorver. E então não tem a formação do seroma e, portanto, não há necessidade da colocação do dreno de aspiração. Então, na técnica que eu uso, eu não uso dreno. Existem muitos cirurgiões que fazem pontos de adesão e colocam o dreno e tiram no dia seguinte, e muitos cirurgiões preferem ainda o uso do dreno. Não existe uma técnica correta, não existe uma técnica errada, existe uma evolução da técnica e, ao meu ver, essa é uma excelente opção, porque diminui muito os riscos de infecção no pós-operatório pela manipulação do dreno. Eu explico isso para as minhas pacientes, o uso do dreno ele vai ter essa finalidade, mas porque eu realizo esses pontos de adesão e isso então me faz não precisar usar o dreno no pós-operatório. E a gente vai continuar na semana que vem um novo vídeo sobre pós-operatório da abdominoplastia. Então continua aqui e semana que vem esse vídeo vai estar no ar para você. E se lembra, se você não viu o vídeo de pré-operatório, vale a pena porque lá tem dizendo quais são as pacientes que podem operar, quando elas devem operar e alguns cuidadozinhos no pré-operatório, tá bom? Grande abraço!